Muita gente fica se perguntando por que a Finlândia é o país mais feliz do mundo, considerado pela ONU, né? E essa eleição, de fato, é uma eleição justa? Bom, pelos parâmetros, na minha mentalidade, eu creio que sim. Mas como um país que tem problemas climáticos seríssimos para a sobrevivência humana, como um país que foi dominado durante 6 séculos ali pela Suécia e depois passou a ser dominado pela Rússia, e só em 1917 passou a ter a liberdade do seu povo, consegue tanta felicidade, com tantas adversidades. Fica aí que eu te explico. Esse levantamento feito pelo Relatório Mundial da Felicidade, que lá da ONU, ele tem alguns pilares que precisam ser preenchidos. Primeiro, renda per capita. É muito importante. Dinheiro no bolso, gente, não tem jeito. Se você tem uma renda legal, já melhora bastante o seu sorriso. Percepção de corrupção, que realmente destrói o humor e o fígado de muita gente. No Brasil, a perspectiva de vida das pessoas entre homens e mulheres é de 75 anos. Em todos os países existe uma variável porque as mulheres vivem um pouco mais do que os homens, né? Que não é um fator que vamos entrar aqui agora. Nos Estados Unidos, eles chegam a 79 anos, a expectativa de vida. Na Finlândia, 82. Você pode dizer, essa diferença de 3 anos dos Estados Unidos para a Finlândia é pouca. Cara, não é pouca. É muito grande. Eu conheço muita gente que daria todo o dinheiro do mundo para ter 3 anos ou um ano de vida a mais. Do Brasil, então, muito mais. Porque cada momento aqui é precioso e principalmente momentos de qualidade. Lá, a base deles para ter essa perspectiva de vida melhor passa por uma saúde pública de qualidade, exercícios físicos que os finlandeses fazem no mínimo 3 vezes por semana e atividades físicas, caminhada, uso bastante bicicleta. Os caras estão sempre, as pessoas lá estão sempre se movimentando, o que faz eles terem, melhorar essa perspectiva de vida. Outro fator também para a melhoria da expectativa do finlandês é o tipo de alimentação. Eles valorizam muito o que é produzido localmente. Salmão, os peixes que ele tem lá naquela região, purês, algumas coisas das batatas nativas lá que eles usam, os peixinhos que eles costumam comer, e muito legumes, hortaliças e outras coisas mais. Não falta criatividade na alimentação saudável da Finlândia. Inclusive, eles têm lá um imposto que é sobre o açúcar, que mesmo tendo uma carga tributária muito alta na Finlândia, eles ainda jogaram mais 20% sobre o açúcar. Alimento lá com açúcar é mais caro para quem vai comprar, mas fica muito mais barato para o governo quando se trata de picos glicêmicos, internações, diabetes e outras doenças terríveis que a gente sabe que são derivadas desse consumo de açúcar adicionado. Outra coisa que poderia afetar a saúde do finlandês é a questão climática, a questão da luz, às vezes muita e às vezes pouca. O finlandês, na época do inverno, ele só tem às vezes 5 horas de luz solar e o restante é noite. Fora isso também, ele tem o sol da meia-noite, que naquela região ali mais da Lapônia, lá para o norte, o sol às vezes fica 4 meses sem se pôr. Mas aí entra a inteligência humana, a inteligência e a adaptação do ser humano ao ambiente. Eles usam alguns artifícios como vendas nos olhos, dormir no horário correto e acordar no horário correto, o que minimiza bastante essa situação dessa desregulação hormonal que seria gerada pelo círculo circadiano atrapalhado, se ele for seguir a luz natural. Eu acho que esses três que eu falei aí, alimentação, esses exercícios físicos e um sono de qualidade, são fatores fundamentais para você ter uma vida longa e saudável. Mas lá também eles têm a questão de excelência em saúde pública. Se cobra impostos altíssimos, mas, no entanto, esses impostos retornam todos para uma saúde pública, educação de qualidade e outras coisas mais que lá tem. Uma coisa que contribui para qualquer país do mundo um sorriso largo é liberdade.
Se você pega um país como o Afeganistão, que é o último dessa lista entre os países, você vai ver que lá não existe liberdade. E a Finlândia sempre foi um país que prezou pela sua cultura a liberdade. Só para você ter noção, a mulher na Finlândia, ela tem a sua igualdade quase plena dos homens. Pode haver algumas distorções, mas na Finlândia você tem 41% das mulheres lá no parlamento envolvidas diretamente com os destinos do país. No Brasil você tem 15% só. Nos Estados Unidos você tem 23% só. Na Finlândia, volta a repetir, 41%. E mulher lá não é do tipo de levar recado para casa. Fala igual a homem. Tem o mesmo direito de igualdade, tem o mesmo direito de fala e elas costumam andar com suas pernas. Se você é daquele tipo macho alfa que está aí muito na moda e acha que mulher lugar é na cozinha, não vá para lá não, que vai se dar mal. Generosidade. Generosidade se conta muito no relatório mundial da felicidade também. Por quê? Umas pessoas mais generosas faz com que você tenha qualidade de vida maior. Você tem mais segurança através de pessoas mais generosas que se importam de fato com você. Você cria aquela rede de apoio socioemocional. O próprio Estado da Finlândia, ela prega a generosidade. Quando o indivíduo às vezes cai em uma enrascada de desemprego ou se torna até um morador de rua, ele é acolhido pelo Estado. Ele é acolhido para resolver de fato os problemas. Por exemplo, morador de rua na Finlândia. Morador de rua na Finlândia por falta de teto de casa, a primeira coisa que o governo faz é dar um teto sem perguntar o porquê ele chegou àquele ponto e depois fazer um trabalho de reinclusão dessa pessoa dentro da sociedade, para reincluí-la dentro da sociedade e para ela ter o seu próprio sustento. Quando se trata de generosidade e rede social, a Finlândia é um país assim um pouco difícil para as pessoas fazerem amizades. Existe até um ditado que se fala na Finlândia, que quando o finlandês olha para o seu sapato, isso já é início de um rapport, de uma amizade, né? Uma conexão, quando ele consegue olhar para os seus sapatos. Mas quando ele consegue convidar você para ir para uma sauna, que a Finlândia tem, acho que é uma quantidade absurda de saunas, né? Parece que são uma sauna para cada 2 ou 3 habitantes. Então, quando ele te convida para uma sauna, já é prova que você fechou esse ciclo de amizade, que é uma das atividades sadias que ele faz. Sauna e banho gelado. É um povo muito sincero. Você nunca vai ver alguém da Finlândia chegando em uma loja para comprar alguma coisa e dizer e não querer comprar e dizer daqui a pouco eu passo. Ele fala, não, não quero. É sempre assim. As pessoas são diretas, curtas e às vezes para culturas como nossa você pode entender até que é grosseiro, mas isso é uma coisa muito interessante porque te dá logo o feedback do que vai acontecer e gera menos gasto de energia também, né? As pessoas são sinceras lá, honestas com elas e com os outros. Finlandês também gosta de uma farrazinha, gosta de um metal, um rockzinho e tudo mais. Eles gostam de fazer isso que não faz mal para ninguém. Percepção de corrupção. Percepção de corrupção está ligado diretamente ao capital social. Capital social é o nível de confiança que uma sociedade tem para os seus entes queridos. E isso, às vezes, demora de se adquirir. No Brasil é muito baixo e isso tem custos. No Brasil mesmo, fazer, às vezes, um financiamento, alguma coisa, é uma investigação em geral. Às vezes, você vai alugar um imóvel aqui no Brasil, querem até que você dê atestado de antecedentes criminais. Então, hoje, o nível desse capital social no Brasil é algo muito baixo, muito baixo. Na Finlândia é algo muito elevado. As declarações de imposto de renda, todo mundo tem acesso, até do seu vizinho, de qualquer pessoa, porque não são dados sigilosos. Os dados dos políticos, de pessoas físicas,
são todos dados que não têm sigilo. A população joga de forma aberta. Ninguém tem vergonha de quanto ganha. Até porque lá a divisão do bolo geral é uma divisão muito justa. Um pedreiro ganha bem próximo a um deputado federal, a um médico, a outro elemento daquela sociedade. Então, por ter essa desigualdade muito baixa também, as pessoas não têm vergonha da sua declaração de imposto. E também porque lá ninguém tem nada a esconder. É um país com uma das maiores cargas tributárias do mundo. Mas, no entanto, existe um paradoxo aí. É um país com uma carga tributária altíssima, mas que retorna tudo em forma de educação, de saúde, apoio social aos habitantes. Enquanto o Brasil tem uma carga que é quase a metade, o Brasil é considerado um país que tem uma carga tributária altíssima porque não tem um retorno. Ou seja, sai aqueles 27% do Brasil, bora pegar aqui um nível mais alto de imposto de renda, vai por esse tubo, chega lá no governo federal, dos estaduais e nos municípios, e na volta esse cano tem vários buracos, que não preciso nem dizer o que são esses buracos, que com certeza você deve saber do que se trata. Lá não. O que é colocado é retornado. O nível de percepção de corrupção lá no país é muito baixo e você não... Foi feita uma experiência lá onde foi deixada carteiras em várias regiões da cidade, carteiras com uma série de coisas dentro, 12 carteiras no total, onde 11 foram devolvidas, só uma ficou. Tem problemas? Lógico que tem problemas. Todo país tem problema. Não vai existir um Shangri-La dentro do nosso planeta Terra. Mas o modelo de lá, eles conseguem essa equação. Eu acho que a Finlândia tem muito a nos ensinar, principalmente por todas as diversidades que esse país passou, por todas as diversidades de clima, e eles conseguem equacionar isso de uma forma muito legal, ter saúde, ter longevidade e qualidade de vida. E às vezes nós temos um sol maravilhoso, um clima maravilhoso, e não temos às vezes nem um terço, um décimo. Gosta desse tipo de conteúdo? Dá o seu clique aí no gostei e passa a seguir, que toda semana nós temos conteúdos voltados para saúde, longevidade e qualidade de vida.